Hoje o nosso querido irmão André, trabalhador aqui da casa, vai nos falar, né? Vai fazer a exposição da noite com o tema Saúde e Doença, Distúrbio e Cura, Terapia. Que a espiritualidade amiga possa te amparar e te conduzir neste momento. Obrigado. Caros amigos, uma boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Como a irmã Salete já mencionou, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde, doença, distúrbio e cura, e a terapia. Então, queremos dizer que com a chegada do Espiritismo no mundo, nós aprendemos que Jesus é, de fato, um guia. Mas o que é um guia? É alguém que conhece profundamente um caminho que nós ainda não percorremos. Porque ninguém pede auxílio a um guia quando já conhece o caminho. Quem já sabe como chegar não precisa ser guiado. E quando nós aprendemos com a doutrina espírita que somos peregrinos espirituais numa situação provisória, e não há ninguém aqui nesse salão que não tenha vindo ao mundo desnudo, a nossa chegada a esse mundo se dá na mais absoluta simplicidade, ninguém traz nada e no momento da despedida nenhum de nós carrega nada que tenha acumulado. E é uma viagem. Alguns caminham ao peso de uma bagagem muito pesada. Outros caminham com uma bagagem mais leve. É fato que nenhum de nós leva bagagem nem vem com ela. Mas a única bagagem, mas essa não tem peso, que nós carregamos, são as aquisições intransferíveis do nosso espírito imortal. Aquilo que as nossas mãos construíram ou aquilo que as nossas mãos destruíram. Porque é da lei divina que aquele que plantou, colha. No entanto, nós temos um guia. Nós temos alguém que conhece profundamente o caminho e mais do que isso, nós temos o governador espiritual que nos conhece profundamente, há milhões de anos. Conhece cada uma das nossas encarnações, conhece todos os nossos vínculos espirituais e sabe exatamente quais são as nossas fraquezas, as nossas aptidões, e por essa razão o nosso destino espiritual está na mão desse ser, desse espírito, esse espírito que governa o planeta em nome de Deus e que decide dar a última palavra com relação ao nosso futuro espiritual. E é nessa qualidade de guia da humanidade, de condutor da família humana, de condutor do meu coração, do coração de todos nós aqui, é que o Cristo veio à Terra e nos deixou um roteiro insuperável, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para falarmos de saúde e doença, distúrbio e cura e terapia, é natural que pensemos também nas curas realizadas por Jesus. E, de fato, por onde ele andou, sempre foi procurado por pessoas doentes, criaturas que estavam enfrentando amplos sofrimentos. Alguns eram cegos de nascença, outros eram paralíticos, outros ainda sofriam de hemorragias e de uma gama de doenças de pele que, na época, sequer eram catalogadas. Todas essas doenças de pele eram vistas como lepra, mas nem sempre se tratava dessa doença. E Jesus
sempre tinha aquela palavra de carinho, aquele seu magnetismo poderosíssimo e, ao mesmo tempo, afetuoso, acolhedor. E muitas vezes as pessoas, então, saíam da sua presença sentindo-se curadas fisicamente. Mas o certo é que muitos dos que foram fisicamente curados por Jesus voltaram a adoecer. Muitos deles. E aí nós podemos estranhar, mas não era Jesus, não era o magnetismo do mestre efetuando a cura, né? E por quê? Porque a base da doença não estava no corpo físico. E há algo para nós pensarmos. E aquele processo inicial feito pelo Cristo de suporte magnético espiritual para que a criatura pudesse superar a doença física não pôde ser mantido por aquela mente. E ela então voltava para os mesmos padrões de sentimento e para os mesmos padrões de pensamento. E como consequência natural, voltava a apresentar os mesmos sintomas físicos. É também certo dizer que alguns conseguiram efetuar um processo de renovação espiritual genuína, conseguiram fixar a mensagem de Jesus, mudar completamente o rumo da sua vida, da sua evolução espiritual, e se conservaram saudáveis. E vale lembrar que os trabalhos de uma casa espírita propõem a renovação espiritual do ser, através do consolo e do esclarecimento, propõem fixar a mensagem de Jesus e colocar em prática em nossas vidas. Mas temos também uma péssima notícia a todos nós. Meus irmãos, 100% de todas as pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Morreram. Não tem como, né? O corpinho tem data de validade. Mas, ao longo dos séculos e através da educação religiosa que recebemos, muitos de nós viemos de várias crenças e recebemos educações religiosas, fomos educados a dobrar os joelhos diante do Evangelho, adorar Jesus, dizer que nós o amamos, a aceitá-lo e depois voltarmos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, voltarmos para a sociedade e continuarmos a agir do mesmo modo que nós agimos há milênios. Então vale lembrar o porquê que certas pessoas que foram curadas não conseguiram mudar a sua linha de raciocínio, de pensamento, de sentimento, né? E a partir da luz da codificação espírita, as virtudes do céu, as estrelas do mundo espiritual, se reuniram em torno dos passos dos encarnados e, na qualidade de irmãos mais velhos, aconselharam a todos nós, os irmãos mais novos, dizendo: meus irmãos, há uma luz inextinguível guiando o espírito humano. Há uma luz insuperável se irradiando das páginas do Evangelho. Porque as páginas do Evangelho são, na verdade, uma linda história do nosso governador espiritual, que veio até nós e, nas suas palavras, disse: eu não vim em busca dos sãos, eu vim em busca dos doentes. E é sobre isso que gostaríamos de falar nessa noite: saúde e doença, distúrbio e cura, terapia. Nós todos somos portadores, por enquanto, de um corpo físico. E o corpo físico apresenta as suas fragilidades e as suas exigências. O corpo físico reclama cuidados com a alimentação. E se ele não for adequadamente alimentado, naturalmente ele vai responder com as deficiências. Reclama um cuidado da higiene. Nenhum de nós, em sã consciência, pode descuidar do corpo. Nenhum de nós pode expor o corpo físico a ambientes agressivos, porque corremos o risco de uma infecção, de uma fratura, e essas são contingências da vida de um encarnado. Portanto, quando falamos de saúde,
não estamos nos referindo a uma saúde utópica, até porque não há um encarnado que não vá desencarnar. Todo o corpo físico se desgasta e se transforma, porque o corpo físico é uma veste do espírito imortal. É claro que precisamos alimentá-lo, precisamos cuidá-lo, precisamos ter atenção de não pormos o corpo físico a um desgaste desnecessário ou a ambientes extremamente agressivos, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Essa não é a dor do ser humano. Não é essa doença que dói. Não é esse o mal da humanidade atual. Ninguém entra em depressão porque quebrou um braço. Quebrar um braço dói, não é mesmo? Mas acontece. Nós falamos daquelas doenças cujo nascimento está no espírito imortal. E para falar dessa doença e desse processo de cura, nós pedimos ajuda ao nosso amigo, Dr. Joaquim Duarte Murtinho, que já desencarnou em 1911 e foi contemporâneo do Dr. Bezerra de Menezes. Ele ditou uma página a Francisco Cândido Xavier e foi publicado no livro Falando a Terra. Esse homem, que foi um engenheiro civil, professor da Escola Politécnica, exerceu vários cargos na República, era também médico homeopata e humanitarista da Escola de Bezerra de Menezes, um amigo dos sofredores, e na qualidade de homeopata, ele dita a Chico Xavier uma página muito significativa, que nós gostaríamos de dividir com todos os corações aqui presentes. Lembrando, primeiramente, que na Grécia há um templo, o oráculo de Delfos, e rezam as tradições gregas que 7 sábios escreveram uma frase no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Mas há uma segunda frase: nada em excesso. E será que essa frase, para conhecer a nós mesmos e para buscar o equilíbrio, tem a ver apenas com as questões materiais? Será que isso se relaciona apenas com a alimentação, com aquilo que nós ingerimos? Será que os graves problemas do nosso corpo físico são, de fato, decorrentes de agentes externos? Pois bem, o Dr. Joaquim Murtinho começa dizendo: a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que a obedece está em paz. Qual veículo? Nosso corpo. Mas o que é uma alma tranquila? O que é uma alma em paz? Ele continua dizendo: a mente aflita despende raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos, como se fossem dardos, projéteis, ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Olha isso que esse irmão está dizendo. A nossa mente aflita despende raios de energia desordenada que se precipitam sobre os nossos órgãos, como se fossem dados, né, de consequências deploráveis. Mas o que é uma mente aflita? Eu tenho uma mente aflita, você tem? Quais são as energias que estão fluindo da sua mente para o seu corpo? É possível perceber uma energia que está emitindo espiritualmente? E ele prossegue: todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente. Como assim? O que é um sentimento que te coloca em rota de colisão com o ambiente em que você vive? E continua Murtinho: ambiente em que fomos chamados a viver geram emoções que desorganizam não só
as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Ou seja, anarquia aqui representando o desequilíbrio. Então, agravando o desequilíbrio, nos trazendo pensamentos confusos. Então, ele está dizendo que os ambientes em que fomos chamados a viver geram emoções que desorganizam os nossos pensamentos. Vamos comentar um pouco sobre isso, com um enfoque espiritual. Vamos falar aqui de uma postura espiritual. Que sentimentos são esses? Seguindo o raciocínio do Joaquim Murtinho, nós não somos médicos, mas ele que ditou a página né? Ele vai falar dos sentimentos do espírito encarnado, ou seja, dos nossos sentimentos, com relação ao ambiente em que nós vivemos. Vamos falar um pouquinho disso. Basicamente, ele está dizendo que existe uma lei divina regendo os nossos destinos. Toda vez que eu provoco sofrimento em meu semelhante, eu gero sofrimento para mim. Mas mais do que isso, eu perco liberdade. Lei de causa e efeito. É lei limitadora da liberdade. E o que é perder a liberdade? Aquele espírito que durante a sua encarnação sobrecarregou o fígado e o estômago com bebidas alcoólicas em excesso, com uma alimentação desregrada, né, comendo assim muita gordura, muita porcaria, volta numa encarnação seguinte com o estômago fraco, cheio de problemas muitas vezes desconhecidos, ele perdeu a liberdade. A doença é um limitador, ele não pode mais nem tomar um aperitivinho que já começa a doer o estômago. Vai comer uma comidinha mais gorda, já começa a ter problema no intestino. Perdeu a liberdade. Mas tem outras questões mais sérias. Aqueles que abusaram da esfera afetiva fizeram promessas a dezenas de corações e não cumpriram nenhuma das promessas. Eu vou casar com você, eu vou namorar você, eu prometo isso, eu prometo aquilo, e não cumpriu nenhuma das promessas. Volta na encarnação seguinte com o karma do relacionamento. Perdeu liberdade. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa é bacaninha, bonitinha, mas está sempre sozinha, não consegue achar o parzinho, né? Perdeu a liberdade. Aqueles que abusaram da autoridade, tiveram acesso ao poder, mas não usaram o poder em benefício do bem comum, voltam na reencarnação seguinte, constrangidos a suportar os abusos do poder, que no passado eles também praticavam. Perdeu a liberdade. Aí a gente vê aquele nosso colega que reclama que o chefe é o demônio, né? E dá chicotadas e abusa do poder sobre ele. Perdeu a liberdade. Lei de causa e efeito. É lei limitadora da liberdade. E o que acontece com a alma em resgate? O que acontece? A alma em resgate, ela deseja liberdade. Quem está doente quer o quê? Curar-se. Quem está sozinho quer alguém, quer achar aquele parzinho? Não é mesmo? Quem está sem dinheiro quer um pouquinho mais ou um poucão mais e aí joga na Mega Sena, né? Quem não tem casa quer um lar. Todas aquelas restrições que a lei de causa e efeito impõe ao encarnado geram nele um sentimento de inconformação, inadaptação. Porque ele não quer passar aquilo que ele está passando, né? E esse sentimento, segundo o Dr. Joaquim Murtinho, gera um estado no encarnado de falta de fé. Porque ele tenta e não consegue. E o espírito humano, então, não confia mais que Deus está no comando da vida e passa a querer comandar por conta própria a sua vida. E nessa ânsia de controlar as pessoas e circunstâncias, o espírito gera mais tensão ainda e se reflete em doenças muitas vezes desconhecidas. A mente perturbada. O que acontece então? Mais e mais milhões de encarnados não se sentem confortáveis nas famílias em que nasceram,
sentem-se como se fosse um peixe fora d'água e dizem: o que eu estou fazendo nessa família? Aquela sensação de um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Não era para eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ninguém me compreende nessa família. Eu sou o único diferente aqui. Inadaptação. E esse sentimento de inadaptação e inconformação gera em nós sentimentos ocultos, energias poderosas que afetam o processo de multiplicação e renovação das células do corpo físico. Porque o nosso corpo é uma usina de produção de células. As células do nosso corpo estão em constante processo de renovação. E essas emoções desordenadas interferem nesse delicado processo orgânico, através do sentimento de inconformação, muitas vezes sentimento de revolta. E o sentimento de revolta gera o sentimento de exigência. Eu passo a querer exigir do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, que eles me deem aquilo que eles não me deram, ou aquilo que eu acho que eles têm que me dar. Acontece que há um poder que cuida de cada um de nós. Há uma força poderosa que dirige a vida. E quando nós alimentamos o sentimento de ingratidão, nós passamos a exigir das pessoas que elas nos deem aquilo que nós acreditamos que elas têm que nos dar. E esse sentimento de inconformação, essa energia, gera em torno de nós um magnetismo e afeta todos os nossos relacionamentos. O tal do nosso magnetismo pessoal. Afeta as pessoas que se aproximam de nós. E vamos a um exemplo: as pessoas agressivas estão sempre se envolvendo em acontecimentos agressivos. Se tiver uma briga no estádio, ela vai lá assistir um jogo de futebol, a briga acontece do lado dele. Se alguma coisa tiver que pegar fogo, pega fogo do lado dele. Porque a energia é a energia de um ímã espiritual. Por outro lado, quando o nosso coração vibra em gratidão, quando nós alimentamos o sentimento de resignação, brota de nós uma luz irresistível. A paciência, o amor, a bondade são irresistíveis, são contagiantes e alteram todo o ambiente, incluindo o corpo físico. Por isso, quando Joaquim Murtinho se refere aos sentimentos, ele desenvolve a mensagem. Ele diz que a mente perturbada transforma-se em núcleo de correntes irregulares que emitem linhas de força interferindo como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino, comprometendo a normalidade das funções. E aí, como não lembrava mais da aula de ciências, eu fui pesquisar no Google, sistema endócrino. O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, regula e controla todas as funções do nosso organismo. E ele continua: múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Ou seja, nós invocamos as doenças. Moléstias como o aborto, a encefalite letárgica. O que é encefalite letárgica? Fui pesquisar também. A causa não é conhecida muito. Pessoas com encefalite letárgica tinham tido faringite. Se espalhou entre os anos de 1915 a 1930. O maior enigma médico do século XX. Ataca o cérebro, deixando vítimas como estátuas, sem palavras, imóveis. A esplenite também, inflamação do baço, a loucura, a nefralgia é dor nos rins, a tuberculose, a epilepsia, a paralisia, as afecções do coração, todas do coração, úlceras, icterícia. O que é icterícia? Fígado não processa os glóbulos vermelhos. Histeria e todas as formas de câncer, podendo nascer de desequilíbrios do pensamento. Todas as alergias,
rinites, sinusites e tudo quanto é it, relata o doutor Murtinho, são frutos, origem. Não estamos dizendo do efeito, porque depois que essas energias se concretizaram no corpo, aí não tem jeito. Quer dizer, tem que mudar o pensamento, o sentimento, mas aí precisa de ajuda médica. Materializou pedra, tem que tratar a pedra. Mas nós não estamos falando de efeitos, porque o antibiótico, o anti-inflamatório, ele trata da pedra, mas não trata da causa, que inicia aqui, ó, no pensamento. E diz Joaquim Murtinho que as alergias são fruto da inadaptação do espírito ao ambiente reencarnatório que ele foi inserido. Ou seja, como é que é isso? Ele achava que não deveria estar no local de trabalho que ele está. Ele acha que não deveria estar na família que ele está. Ele olha para a pessoa que está dormindo ao lado dele na cama e fala assim, não deveria ser essa. Olha para os filhos e pensa, não deveriam ser esses, deveriam ser outros. Chega na casa espírita e fala assim, não deveria ser essa casa espírita, deveria ser outra. Olha para a cidade e fala, não sei por que eu vim nascer ou vim morar aqui em Garopaba. Deveria ter nascido em outra cidade. E alimenta, então, com isso, um sentimento de inadaptação. E esse sentimento de inadaptação é uma causa que gera um retorno. E muitas vezes o retorno se chama alergia. Processos alérgicos, ou diz Joaquim Murtinho, processos alérgicos advindos, olha isso agora, da obsessão. E ele continua, porque a mente enfermiça atrai outras mentes enfermiças. O alcoólatra está sempre rodeado de alcoólatras espirituais. Da mesma forma que a pessoa que tem o hábito de ler e estudar está sempre rodeada de espíritos que gostam de ler e estudar ao lado dela. Quem gosta de falar da vida alheia está sempre rodeado de espíritos fofoqueiros e informantes. São espíritos que passam o dia inteiro coletando informações dos outros para trazer para o encarnado. E muitas vezes transforma esse encarnado em um microfone de confusão. Portanto, a mente atrai. Mas acontece um problema, diz Murtinho, o nosso sistema nervoso não suporta muitas mentes espirituais sobrecarregando ele. Então, se eu sou alcoólatra, eu tenho aqui 10 espíritos alcoólatras ao meu lado, o meu sistema nervoso não suporta. Então, nos diz Murtinho que quando as nossas companhias espirituais não são tão boas, o sistema nervoso fica sobrecarregado e isso gera síndrome do pânico, depressões, tristezas, alergias e outros processos. Todos os processos enfermiços da mente que se refletem mais cedo ou mais tarde num problema físico. Aí sim, num problema físico. Quando nos debruçamos sobre essas causas profundas, surge então a pergunta, o antibiótico é bom, o anti-inflamatório é bom, o analgésico é maravilhoso, graças a Deus, que tem analgésico, mas esses são recursos da providência divina, porque a medicina humana é uma dádiva da misericórdia de Deus. E todo médico é um sacerdote de Deus, quer ele saiba, quer ele não saiba. Mas será que esses recursos atuam verdadeiramente nas causas da doença? Nas causas dos distúrbios? Na origem dos males? E diz Joaquim Murtinho, quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. Isso nós já sabemos. Se você está em uma estrada e toma um caminho errado, quanto mais você anda no caminho errado, mais você vai ter que andar para voltar. Então isso é lógico. Quanto maior o desvio, maior a complicação para recuperar. Assim também cresce o número das enfermidades, a proporção que se multiplicam os desacertos. E continuando Murtinho, exacerbadas as doenças, tornam-se cada vez mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam indefinidamente a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. O que esse espírito está dizendo? Nós estamos gerando doenças que estão provocando o seguinte, estão nos fazendo perder tempo evolutivo,
O tempo que deveria ser gasto com educação do espírito está sendo gasto com doenças desnecessárias que nós estamos desenvolvendo durante a nossa reencarnação. Um conjunto enorme de doenças que não precisariam chegar até nós e que chegam por causa da nossa imprevidência. E ele lista imprevidência com alimentação, com desgaste das forças físicas por excesso de trabalho ou por excesso de descanso, índices alarmantes de jovens que consomem uma quantidade de bebida alcoólica extraordinária, com idade entre 17 a 22 anos, e quando chegam aos 40 anos estão com a fisionomia de uma pessoa de 70, pelo excesso de bebida, pela falta do sono reparador, pela alimentação deficitária e pelo desgaste das forças físicas. Tudo com o excesso. O problema é o excesso. Nada em excesso. Diz o oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Tudo na medida. Se tudo fosse na medida, o equilíbrio. E o que é a doença? Vai nos dizer Joaquim Murtinho. Toda vez que a alma humana se desvia em um excesso, a doença o traz para o outro polo. Para o outro polo. A doença, então, é um contrapeso para que o espírito volte ao equilíbrio. Ele foi para um lado, a doença traz para o outro. Porque, dessa forma, para que ele encontre o equilíbrio. E isso nos leva a pensar, o que fazer, como tratar, como resolver esses sentimentos? E é sobre isso que gostaríamos de falar nesses últimos minutos. Quando nós nos referimos a Jesus como um médico das almas, é nesse sentido, Jesus, médico das almas. O que faz o Evangelho com a alma? O que faz o Evangelho quando ele verdadeiramente penetra em um coração de um ser humano? O que acontece com esse coração? Quando ele entra lá no fundo. O Evangelho, meus irmãos, é uma universidade do sentimento. Quando ele penetra como um sol em um coração humano, a primeira coisa que ele faz esse coração ajoelhe em gratidão a Deus. Vamos agradecer. Não sabemos como foi a vida de cada um de nós aqui. Eu não sei da sua, você não sabe da minha, eu não sei da de vocês. Eu sei que em algumas fases foi muito difícil. Mas quer saber de uma coisa? Você está vivo, não está? Nós todos estamos, então não foi tão ruim assim. Você chegou até aqui, o primeiro sentimento do Evangelho é o sentimento de reverência e da gratidão ao Criador das nossas vidas, a Deus. Começa então a somar as dádivas. Vamos fazer uma lista, quando todo mundo voltar para casa, pega 2 papéis. Do lado esquerdo, coloque todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Desabafa primeiro. Depois que você escrever tudo de ruim, escreve do lado direito todas as coisas boas. E aí veremos qual é o nosso problema. Qual é? Qual é o nosso problema de encarnar? Nós não sabemos fazer conta das dádivas. Todas as coisas boas que acontecem em nossas vidas, nós muitas vezes não registramos. Só registramos tragédia. Há pouco tempo, uma amiga terapeuta nos contou que uma pessoa chegou no consultório e contou assim, porque eu tenho um complexo, e começou a narrar o drama dela. Uma vez eu era pequenininha, minha mãe disse uma frase para mim, me marcou muito. E hoje, ela com 50 anos, e ela disse, eu me sinto complexada, inferiorizada por causa dessa frase. E a terapeuta então perguntou para ela assim, escuta, mas quantas vezes a tua mãe te amamentou? Isso eu não sei. Quantas vezes ela te deu carinho? Isso eu não lembro. Quantas vezes ela fez uma comidinha assim que você gostava? Eu não me recordo. Então você está querendo me dizer o seguinte, você conviveu com a sua mãe 50 anos, e a única coisa que você lembra é a frase que ela te disse? Então nós ouvimos isso e nós ficamos assim impressionados. Nós temos dificuldade em registrar dádivas. E por isso deixamos brotar no solo do nosso coração o sentimento da ingratidão. Mas quando o sol do Evangelho entra no coração humano, ele também desperta uma luz. A luz da fé. Por isso, quando o Evangelho entra em uma alma, ele ensina a fé. E fé não é acreditar ou não acreditar.
Isso não tem nada a ver com fé, isso tem a ver com crença. Fé tem a ver com entrega. Fé tem a ver com o seguinte, vamos usar um exemplo. Quando você entra num avião, você entrega a sua vida ao piloto. E aí vem muitas pessoas e dizem assim, mas eu não tenho fé. Mas então você não anda de avião e nem de ônibus. Alguém já pensou aqui se o piloto ou o motorista do ônibus de repente desencarna? E isso é fé, é entrega. E com o Evangelho, Jesus nos ensinou a entregar a vida ao doador da vida. Através da oração, né, nós dizemos, Deus, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando uma alma humana consegue fazer esse movimento, ela tira 10 toneladas das costas. Sabe por quê? Porque aí nós começamos a viver da seguinte maneira. Tem a parte que me cabe e tem a parte que cabe a Deus. Então, eu faço a minha parte e confio que Deus sempre faz a dele. O problema é quando você faz a sua e quer invadir a parte de Deus. Quer fazer a parte dele. E quando nos entregamos, a fé é divina, ela produz uma serenidade profunda, profunda no espírito. E essa serenidade cura a alma, porque você passa a emitir energias que são bálsamos. Convidamos a todos aqui presentes a conhecer o estudo do Evangelho. Aqui na Casa Deus Jesus e Caridade, todas as segundas-feiras, às 19h30, de sextas-feiras, às 20 horas, o Evangelho Redivivo. E o Evangelho é o sol que, quando entra no coração humano, ilumina aqueles cantos escuros, porque dentro de nós há um vasto território. Há terrenos com plantio de trigo, mas há também pântanos. E nenhum de nós deve recuar diante das deficiências, das dificuldades que carrega. Todos nós somos portadores de vícios, alguns vícios alimentados ao longo de 2, 3 mil anos. E esses vícios não são superados assim ao toque de mágica. Isso exige um esforço de autoeducação profundo, intenso e longo. Exige um cuidado, por isso quando esse sol da imortalidade, que é o Evangelho, penetra em um coração, ele desperta o sentimento da fé e o sentimento da gratidão. Mas ele também faz outras coisas, diz Joaquim Mortinho. Ele diz, assim também, a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações de simpatia, as atitudes fraternais e a compreensão, sempre dispostas a auxiliar, constitui recursos medicamentosos dos mais eficientes. Porque a saúde, na essência, é harmonia de vibrações. Harmonia de vibrações. Quanto nós colheríamos em saúde e bem-estar se nós cuidássemos do nosso tom de voz e das palavras? Já dizia o provérbio de Salomão, há palavras que ferem como uma espada e há palavras que curam como um bálsamo. A palavra é uma força poderosa. Nós gostaríamos agora, ao término dessa noite, que nós voltássemos para casa e voltássemos para dentro de nós mesmos e fizéssemos uma meditação nessa noite. Pensa no seu pai, na sua mãe, perdoa tudo o que eles fizeram, tudo que você não tenha gostado. Pensa nos teus antepassados, se teve alguém que trouxe algum prejuízo para você, se a sua vida teve alguma dificuldade por causa do seu pai, da sua mãe. Mesmo que eles não estejam mais nesse plano, diga assim, está perdoado, eu te perdoo. Mas olha também para as pessoas da sua casa, para a esposa, para o marido, para os filhos, para a sogra, para todas as pessoas do seu relacionamento. Vibra esse sentimento de perdão para todas elas. E não faz isso por elas não, faz isso por você. Tira esse peso do seu coração, tira essa sombra. Cura você mesmo. Deixa o sol do Evangelho entrar e fala assim, está perdoado. Porque não importa o que essa pessoa te fez, você está aqui hoje, você está bem. Então esquece isso.
Quem perdoa se liberta. Então, se você esqueceu tudo que ouviu nessa noite, se esqueceu quem é Jesus, à luz da doutrina espírita, quais são as causas da doença espiritual, se você esqueceu tudo, nós queríamos que você voltasse para casa lembrando apenas do seguinte: se o Evangelho conseguir até o último dia da sua encarnação trazer para dentro do seu coração a luz do perdão, a luz da gratidão e a luz da fé, valeu esta noite, valeu ter encarnado, o saldo é positivo. Então nós desejamos a cada coração aqui presente, inclusive o meu, a luz da fé e da confiança. Vamos entregar a Deus aquilo que lhe pertence. Deixa Ele fazer a parte dele, mas vamos cumprir a nossa. Fé. Vamos aprender a memorizar as dádivas e esquecer o que não é bom. E vamos dizer para todas as pessoas que cruzaram ou que estão cruzando o nosso destino: eu te perdoo, está perdoado, e que o sol da imortalidade possa aquecer o coração de todos nós, e que o médico das almas visite a tua casa hoje. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado pela atenção de todos e que Jesus aprofunde cada vez mais em nós esse processo de cura que já dura milênios e milênios e milênios. Uma boa noite a todos e muita paz. Muito obrigada, André. Que possamos refletir. E também o André comentou sobre o livro Falando a Terra, né? Nós temos disponível na nossa livraria, seguindo os conselhos, né, do Espírito de Verdade, Espíritas. Amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, que possamos nos instruir através dos livros.